Interrompemos a programação para informá-los de uma notícia urgente. O palhaço Krusty foi encontrado morto hoje em sua mansão. Segundo o SVO, a causa mortis foi endocardite bacteriana. Essa doença é causada por diversas bactérias, entre elas a Streptococcus viridans. Streptococcus viridans é a bactéria coco-positiva alfa-hemolítica que não possui antígeno nos grupos B ou D. Não produz catalase, sendo, portanto, catalase negativa, uma distinção importante contra os estafilococcus, apesar de haver espécies de estafilococcus catalase negativos. Essa bactéria é uma das mais prevalentes na microbiota normal das vias respiratórias superiores e importantes para a integridade das mucosas do trato respiratório. Podem alcançar a corrente sanguínea em consequência de traumatismos e constituem importante causa de endocardite em válvulas cardíacas anormais. Krusty era usuário de drogas injetáveis e possuía uma lesão de válvula cardíaca prévia, o que facilitou o desenvolvimento da patologia. Alguns dos sintomas da endocardite são febre, calafrios, dores musculares, falta de ar, tosse e inchaço nas pernas. Caso apresente alguns dos sintomas mencionados, procure o médico mais próximo. Acho que vou ter que ir ao médico. Oi, doutor. Homer, tem os resultados dos seus exames. Nas 3 hemoculturas colhidas com intervalo de 1 hora entre elas, conseguimos identificar a presença da bactéria Streptococcus viridans. Notamos também a alteração de proteína C reativa, VHS e fator reumatoide, este último que pode indicar uma evolução de pelo menos 6 semanas da sua doença. Mas principalmente, para o diagnóstico, foi importante a realização do ecocardiograma transesofágico, o qual mostrou a presença de vegetação. Deu para entender tudo o que eu expliquei? Bom, Homer, vamos explicar um pouco mais sobre a doença com a qual foi diagnosticado hoje. A endocardite é uma inflamação do endotélio valvular, o qual normalmente é resistente à colonização e infecção por bactérias circulantes. Porém, a ruptura mecânica do endotélio leva à exposição da matriz extracelular e o depósito de fibrinas e plaquetas, facilitando a aderência bacteriana e causando a infecção. O dano endotelial pode resultar de lesões mecânicas provocadas por fluxo sanguíneo turbulento, como pelos catéteres intravasculares, inflamação como na cardite reumática, ou por alterações degenerativas, como em idosos. A vegetação se desenvolve em regiões em que o endotélio foi lesado, expondo o tecido de colágeno, o que desencadeia uma sucessão de eventos fisiopatológicos, como a formação de um trombo de fibrina inicialmente asséptico, que tem função de reparar o endotélio, a eventual colonização desse trombo durante um episódio de bacteremia por micro-organismos patológicos, o início de um processo infeccioso nesse local, criando condições para maior adesão plaquetária, mas depois de fibrina e eritrócitos de células inflamatórias com o crescimento da lesão. Com o depósito progressivo de mais plaquetas, fibrina e micro-organismos, há crescimento da vegetação. A bacteremia é um fator importante, sendo que o risco de endocardite infecciosa depende da magnitude da bacteremia e da habilidade do patógeno de atuar nas válvulas lesadas. As lesões causadas pela endocardite podem ser lesões de Janeway, as quais são máculas hemorrágicas eritematosas indolores, vistas no exame físico nas superfícies palmares e plantares. Pode haver também nódulos de Osler, que são lesões eritomatosas dolorosas, localizadas principalmente nas polpas digitais e eminências tenar e hipotenar. Dor e parestesia costumam preceder o desenvolvimento dessa lesão. Os nódulos de Osler são causados por vasculite mediada por imunocomplexos, já as manchas de Janeway são causadas por microembolia séptica. A resposta à invasão microbiana no hospedeiro envolve linfócitos, macrófagos e neutrófilos polimorfonucleares. A resposta imune específica inicia-se com a apresentação dos antígenos por APCs, as chamadas células apresentadoras de antígenos. As imunoglobulinas IgG, IgM e IgA são secretadas pelos linfócitos B, mediando a imunidade celular em conjunto com os macrófagos, através da produção de linfocinas. A aderência da bactéria às células fagocíticas é o primeiro passo da ingestão e morte bacteriana, e é também ajudado pela resposta humoral, podendo iniciar a cascata do sistema complemento. A via clássica é o principal mecanismo de ativação do complemento, através de complexos antígeno-anticorpo. Se inicia quando o CLQ se liga a imunocomplexos que contêm IgM e IgG. A via clássica pode também ser ativada por interação direta,
com certos lipossacarídeos bacterianos, retrovírus, proteína C reativa, mielina, heparina e DNA. O final do sistema complemento ocorre com a formação de moléculas polimerizadas, constituindo o complexo de ataque de membrana, uma estrutura cilíndrica que forma poros na membrana lipídica e que permite a passagem de íons com consequente lise osmótica celular. Em alguns casos, porém, de endocardite infecciosa relacionada ao S. aureus, não se demonstrou a presença de anticorpos, mas apenas a presença do complemento e antígeno, sugerindo que este microorganismo tem a capacidade de ativar diretamente a via alternativa do complemento na ausência de anticorpos. Vale lembrar que a persistência da bactéria serve como uma fonte que libera continuamente antígenos bacterianos na corrente sanguínea, levando a um excesso de complexos imunes formados e uma exacerbação da ativação do complemento, o que causa uma maior lesão tecidual. Porém, além da insuficiência cardíaca, que por si só pode levar o paciente a óbito, a endocardite também pode causar outras graves complicações, tais como AVC, embolia pulmonar ou isquemia dos membros. Coágulos de sangue misturados com vegetações podem se desprender da válvula e viajar até os pulmões, cérebro ou qualquer outra região do corpo, causando trombose à distância. Esses pedaços de vegetação que se soltam são chamados de êmbolo séptico. Além disso, glomerulonefrite ou infarto renal, pois nos rins, além do infarto renal pela embolização da vegetação, a endocardite infecciosa também pode provocar um quadro de glomerulonefrite, que pode evoluir com insuficiência renal aguda e necessidade de hemodiálise. Doutor, já posso ir para casa? Sem chance. Como a sua infecção foi por Streptococcus, iremos administrar penicilina G cristalina e gentamicina. Caso necessário, o tratamento cirúrgico deverá ser realizado se a endocardite evoluir com ICC refratária, acometimento perivalvar, com abscessos ou doença não controlada.